uma Bíblia, eu gostaria de convidá-lo para você abrir no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler uma passagem muito breve, mas muito importante. Uma passagem muito emblemática, talvez na memória de vocês, que está no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 23. Bem no início do Novo Testamento, os primeiros capítulos do Novo Testamento, capítulo 4 de Mateus, verso 23. Nós vamos ler apenas o 23 até o 25. E diz assim: Mateus 4, 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém e Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Irmãos, nós voltaremos nesse texto um pouquinho mais para frente, mas antes disso eu gostaria, como sempre de costume, deixar um tema dessa noite, a qual nós nos concentraremos. Eu gostaria que você refletisse em torno desse tema e trouxesse um pouco para a sua vida, um pouco dos desafios, dos seus momentos e alguns momentos da sua vida que você possa ter pensado nisso, mas o tema dessa noite é: aprenda a ser sozinho com Deus. Aprenda a viver sozinho com Deus. Irmãos, obviamente que não é uma pregação, não é um encorajamento para você viver isolado, não é um encorajamento para você viver numa bolha isolado. Até porque o Evangelho não encoraja isso. O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele nos encoraja para nós estarmos sempre em comunhão. A própria Bíblia, ela diz isso, não faça como costume de muitos, se afastando dos irmãos, se afastando da congregação, se afastando desse momento. Ainda assim, quando percebais que há o princípio do fim, quando se aproxima o tempo do fim. E o nosso próprio Deus, Ele diz sobre isso. Ele sabe, os próprios apóstolos, eles defendem essa doutrina da comunhão e da oração e do partir do pão. É importante nós estarmos juntos, é importante nós estarmos unidos em oração, como juntas e ligaduras bem ajustadas, assim como diz o apóstolo Paulo. Desculpa, mas aqui, Leandro, é um outro contexto. É uma outra ótica, é um outro prisma do que nós devemos nos alertarmos de como nós devemos nos preparar para nós estarmos sozinhos em alguns aspectos, em alguns momentos da nossa vida. Como muitas vezes o Evangelho, o simples fato de você ser fiel a Deus e de você se entregar a Jesus e você quiser viver a palavra de Deus fielmente, muitas vezes vai fazer com que você esteja sozinho em algumas circunstâncias, em algumas situações. Talvez não algumas, mas talvez até em muitas situações. O Evangelho talvez, ele vai fazer com que isso aconteça. E eu posso confirmar alguns exemplos que nós vemos na Bíblia. E por isso é muito importante nós estarmos do lado certo, do lado justo, do lado correto, ao invés de nós queremos ser popular. Eu estou falando isso de uma forma provocativa porque é importante nós estarmos do lado da justiça, nós estarmos do lado da palavra de Deus, nós estarmos do lado do que é certo, do que muitas vezes nós escolhermos a popularidade, nós escolhermos a população, nós escolhermos a multidão, porque essa é uma tentação do ser humano. Muitas vezes nós queremos, nós necessitamos de aceitação, nós necessitamos de confirmação, a confirmação dos amigos, a confirmação da popularidade, a confirmação dos irmãos, a confirmação dos amigos de trabalho, dos clientes, dos vizinhos. Muitas vezes nós estamos a todo momento atrás de confirmação, aceitação. E isso se reflete muitas vezes no advento das redes sociais, como muitas vezes nós temos nessa necessidade. Eu sei que há várias motivações, há vários propósitos, mas muito deles, o que está escondido atrás das redes sociais, essa necessidade de nós expormos e nós sermos aceitos,
quantas curtidas, né? Quantas aceitações eu vou ter diante de uma postagem, diante de uma afirmação, de algo, de uma ideia que eu tenho, de algo que eu postei, de algum lugar que eu fui. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão estar do meu lado, na minha opinião? E muitas vezes nós sofremos com isso. Há estudo que muitos jovens não estão preparados, os jovens estão ansiosos, jovens estão problemáticos, muitas vezes por conta dos resultados das redes sociais. Crianças, elas não estão preparadas para receberem uma adversidade nas redes sociais. Muitos jovens se afastam, muitos jovens se reprimem simplesmente por não terem uma curtida nas redes sociais. E esse fenômeno aconteceu, ele pega as pessoas, e muitas vezes nós temos necessidade da afirmação, da popularidade. E nós devemos nos cuidar disso, nós devemos nos preparar com isso. Esse fenômeno da popularidade. Porque nesse texto que nós lemos, Leandro, Jesus, ele não censura a cura. Jesus, ele não é contra a cura. Jesus, ele não prega contra a libertação. Jesus, ele não prega contra a ajuda das pessoas, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. Pelo contrário, a palavra diz, e Jesus os curou. E por isso Jesus, ele não censura o milagre, mas ele censura o resultado após o milagre. Ele censura o que vem depois da cura. Ele censura o que vem depois da libertação, o resultado que ela causa no ser humano. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente ainda nessa noite, como que Jesus trata essa questão de multidão, como que Jesus trata essa questão de popularidade, essa necessidade da popularidade, essa necessidade muitas vezes das nossas opiniões, das nossas decisões, elas estarem pautadas na maioria. Dos nossos passos, do nosso caminhar, muitas vezes ele ser pautado pelo que a maioria decide fazer. E muitas vezes nós somos nessa onda. O próprio apóstolo Pedro, ele cai nessa onda. O apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, que estava ali ao lado de Jesus, o apóstolo Paulo, ele reclama disso. Pedro, em algum momento, vendo Tiago chegando com aqueles da turba da circuncisão, porque ainda naquele tempo, ainda os discípulos, alguns judeus tendo se convertido ao cristianismo, ainda assim eles queriam guardar a religiosidade, eles queriam guardar a necessidade de serem circuncidados. E Pedro, um judeu de nascença, do povo judeu, mas agora convertido no cristianismo, ele comendo com alguns gentios, vendo o povo se adentrar no salão, ele se levanta e, de uma forma de persuasão, ele sai para que não seja percebido e evita sentar aos gentios, porque a grande multidão dos judeus estava chegando no local. E muitas vezes, por nós vivermos religiosamente, nós estarmos pautados na religião, nós podemos cair na tentação de nós tomarmos as nossas decisões baseado na multidão. Isso acontece, irmãos, acontece a todo momento. Nós estamos tão egoístas que muitas vezes não importa o certo. Nós estamos tão religiosos em alguns momentos. Nós estamos tão afastados da palavra de Deus, do que é a essência de Jesus Cristo, que muitas vezes nós nos tornamos egoístas, que muitas vezes não importa o que é correto, não importa o que é a palavra de Deus, não importa o que é justo, desde que não seja comigo, desde que não me atinja, desde que não aflige a minha popularidade, desde que as pessoas não se afastem de mim, desde que eu não tenha problema com pessoas e desde que eu não perca minha paz. Então, nós muitas vezes decidimos estar do lado da justiça, desde que essa justiça não me aflige a minha popularidade. E como eu disse, irmão Júlio, o evangelho e justiça, irmão Donizete, não tem a ver com popularidade. Fazer as coisas corretas, fazer as coisas justas, fazer as coisas certas não tem a ver com multidão, não tem a ver com a maioria, se a maioria está fazendo, se a maioria não está fazendo. Tem a ver de você amar a Deus, você ser fiel a Jesus Cristo e você cumprir o que tem que ser cumprido. Você fazer o que tem que fazer, estar do lado da justiça. E estar preparado para estar sozinho às vezes. Dentro dessa decisão, muitas vezes está preparado para você ficar sozinho na sua família, ficar sozinho no seu trabalho, ficar sozinho no seu casamento, ficar sozinho na sua igreja muitas vezes.
Muitas vezes, o próprio Davi reclama disso, Rose. Ele fala: aquele que fala contra mim, aquele que me julga, aquele que me persegue, não é o meu inimigo, porque se fosse meu inimigo eu estaria tranquilo, eu estaria conformado. Ele reclama isso no Salmo 55, mas aquele que fala contra mim é meu irmão, aquele que junto nos íamos e louvávamos e glorificávamos ao nosso Deus, é esse com palavras de manteiga e mais fina e mais doce como azeite, mais saborosa que o azeite, é esse que agora me ataca. E muitas vezes você tem que estar preparado para estar sozinho, muitas vezes dentro do ambiente religioso, dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente religioso, cristão, mas ainda religioso, dentro do ambiente ainda que conhece a palavra de Deus, mas ainda religioso, dentro de uma igreja, mas ainda religiosa. E muitas vezes nós temos que estar preparados para isso. Muitas vezes o Evangelho vai nos deixar sozinhos, sem popularidade, mas não sem Deus. Sozinho, talvez sem pessoas, sem presença dos amigos, sem presença das familiaridades, mas contudo não sem Deus. Mas isso você tem que estar preparado. Estar preparado para aprender a estar sozinho com Jesus. Isaías, melhor dizendo, viveu isso. Isaías, ele recebe a unção do incenso do fogo pelos querubins da guarda ungindo. Ele vê a visão de Deus sentada no trono, e assim que ele é ungido, que ele recebe o poder do Espírito, Deus fala: você vai ficar sozinho. Diga a eles: ouvir, mas não entenderão, vede, mas não perceberão, pois eles se sentarão insensíveis com a palavra de Deus. Antes dele começar o ministério dele, Jesus já disse para ele, o próprio Deus já diz: Isaías, eu vou dar toda a profecia para você, todo o poder, todo o Espírito, mas eles não vão te ouvir. É uma nação rebelde. E mesmo assim, Isaías, ele fica do lado da justiça. Ele não importa a multidão, se a multidão não está entendendo, se a multidão não quer obedecer, mas mesmo assim ele fala. Assim também aconteceu com Elias. Ele lembra da história de Elias? Elias fica sozinho contra 400 profetas de Baal. 400 profetas. A nação inteira quase idólatra, servindo aos Baalins, servindo a Astarote, a Moloque, servindo a entidades, imagens feitas pelas mãos dos homens, de bronze, de madeira. E Elias fica sozinho, ele decide ficar sozinho. Mas mesmo assim, sozinho numa caverna, ele é alimentado por corvos, e ele tem um riacho na frente dele, onde Deus alimenta, dá as provisões para ele, onde Deus cuida dele. João acabou sozinho, só ele, sem ninguém, na ilha de Patmos, e recebeu toda a revelação que há de vir. Os olhos de João já viram tudo que nós iremos viver, a volta de Jesus, os nossos corpos sendo renovados, os mortos em Cristo sendo ressuscitados. Ele vê todos os 1000 anos do reino de Deus, ele vê os últimos dias, o Armagedão, uma luta final dos demônios com os filhos de Deus. João vê tudo isso sozinho, abandonado na ilha de Patmos. Tem mais um que ficou sozinho, morreu sozinho, abandonado. Um correu para lá, um correu para cá, um negou 3 vezes, o outro saiu tão correndo que não tinha nem roupa, se enrolou no lençol. O outro traiu, enquanto diziam que amavam ele, queriam até o fim pelo Senhor. Ele morreu sozinho na cruz. Sozinho, Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ficar sozinhos por conta do Evangelho. Eu queria contar um pouco desse meio para a gente entender o contexto, a história de um profeta que também ficou sozinho. Jeremias, o profeta, um dos últimos profetas que foi levantado por Deus para contar à nação de Israel que ela seria levada ao exílio, que ela seria dominada por uma grande nação que viria do norte, liderada pelo rei Nabucodonosor.
a grande nação poderosa e temível de Babilônia. E Jeremias foi levantado para avisar do povo dos perigos, para levantar e avisar sobre acerca dos planos de Deus, de castigar a nação de Israel que estava afastada, uma nação que também estava idólatra, uma nação que não queria mais seguir os caminhos de Deus. E Jeremias também ficou sozinho. Por isso, esteja disposto a ficar sozinho pela palavra de Deus. Abre sua Bíblia, deixa marcado o livro de Mateus, mas vá para a Bíblia, o livro de Jeremias, capítulo 26. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, livro de Jeremias 26, ele fala sobre essa história. Como Jeremias fica sozinho. Jeremias 26, a partir do versículo 4 nós já podemos entender o que aconteceu com o profeta, mas Jeremias 26, versículo 4 diz assim: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começaram de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então fareis que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias, quando proferia essas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse, e a todo o povo lançava a mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Por que profetizas em nome do Senhor, dizendo: serás como Siló esta casa, e a esta cidade desolada, sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Irmãos, Jeremias ficou sozinho pelo simples fato de pregar a palavra de Deus. Versículo 8 diz assim: acabou de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado. E o versículo 9, o resultado é esse: ajuntou-se o povo contra ele. Você já teve alguma perseguição? Você já teve algum isolamento? Você já teve alguma dificuldade simplesmente por você ter acabado de falar o que Deus pediu para você falar? Você já foi perseguido? Você já teve uma porta fechada na sua cara? Você já teve pessoas que você ama, que se diziam seu irmão, muitas vezes pessoas do seu seio que juntos comiam, juntos se alegravam, muitas vezes bate a porta na sua cara simplesmente por você falar as coisas que Deus mandou você falar. Quantas vezes você teve pessoas contra você? Quantas vezes você teve amigos, dificuldades, momentos que você ficou sozinho, enfrentando a multidão, simplesmente por você, assim como diz no versículo 8, tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado. O resultado é: ajuntou-se o povo contra ele. Irmão Júlio, nós devemos estar preparados. Nós devemos estar preparados para nós estarmos muitas vezes sozinhos, simplesmente por você falar a palavra de Deus, simplesmente por você se revelar fiel a Deus. Muitas vezes, por você se revelar fiel a Deus, o resultado pode ser pessoas contra você. E muitas vezes essas pessoas podem ser seus amigos, podem ser seus familiares, podem ser irmãos. Se você soubesse hoje, uma pergunta para você: se você soubesse hoje que você ia ficar sozinho, só você e Jesus, por você ter a necessidade de falar a palavra de Deus, você falaria? Irmãos, cuidado, seja seu sincero, seu não. O que proceder disso vem do maligno. Deus, ele respeita muito mais a nossa sinceridade do coração. Quantas vezes nós ficamos do lado da multidão? Quantas vezes nós não tivemos coragem de nos posicionar? Quantas vezes nós nos envergonhamos? Quantas vezes nós nos fechamos? E quantas
Quantas vezes nós ficamos do lado da multidão, falando que nós temos coragem de ir até o fim? Pedro passou por isso, Leandro. Você acha que eu, simples morador de Garça, não vou passar por essa tentação? Irmãos, levanta a guarda. A pergunta é, se você ficasse sozinho, você teria coragem de ser fiel a Deus e continuar pregando a palavra de Deus? Por isso eu encorajo você a refletir, por isso eu encorajo você a pensar, porque Deus, Ele quer que quando nós falamos, nós cumprimos. Deus, Ele quer o nosso sim, o nosso verdadeiro sim, e se a gente não sabe, Ele respeita isso. Ele respeita o sim, Ele respeita o não, mas aquele mais ou menos Ele fala, esse eu vomito. Por isso, irmãos, esteja convicto, esteja refletindo, você está disposto a ficar sozinho com Jesus? Muitas vezes a gente não tem coragem de falar uma verdade para um amigo, não é verdade? A gente tem uma verdade, falar a verdade para o irmão. Irmão, deixa disso, irmão. E muitas vezes quando a gente ouve, a gente não gosta, a gente fecha a cara, a gente se rebela. Quantas vezes a gente não se posiciona nos nossos trabalhos por vergonha de ficar sozinho, de ser apontado, de ser perseguido? Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Quantas pessoas não se posicionam? Quantos pais não se posicionam com medo de perder os filhos? Quantas mães, quantos líderes, quantos pastores não se posicionam? E líder tem que se posicionar. Líder, ele tem que se posicionar. Líder, ele não deve ficar do lado da multidão. O líder, ele não deve ficar do lado da popularidade. O líder, ele não deve buscar a conveniência. O líder deve buscar a justiça. O líder, ele deve se posicionar a todo momento. Um pai deve se posicionar. Você talvez é um líder cristão na sua família, talvez você é um pai, talvez você é um líder de ministério, talvez você seja uma mãe. Você deve se posicionar. Um líder que não se posiciona, ele tem consequências terríveis na vida, assim como aconteceu na vida de Davi, Leandro. Davi decidiu não se posicionar, um grande líder, um guerreiro poderoso, conquistou terras e terras, matou numa pancada só mais de 200 filisteus. Um homem de guerra, um homem de sangue, um homem vitorioso, expandiu os territórios de Israel e Judá quando nunca mais expandiram na época de Davi. A maior época que o território de Judá e de Israel foi expandido foi na época de Davi, um grande guerreiro, mas no final das contas não se posicionou. Terrível. Morte de filhos, um irmão pega a irmã, incesto na família, dificuldades. O filho, Absalão, se revolta ao pai porque o pai não tem coragem de se posicionar e falar o quanto esse filho tinha feito coisas erradas. Pelo contrário, ele se cala, ele se negligencia, e nesse momento há consequências terríveis na vida de Davi. Consequências terríveis. O filho dele morre, ele chora a morte do filho, pelo simples fato desse guerreiro, desse grande guerreiro não se posicionar. Quantas vezes nós somos guerreiros, quantas vezes nós lutamos, nós trabalhamos, nós vemos, nós participamos, nós amamos, cantamos, mas nós não temos a coragem principal de nos posicionar. Quantos crentes hoje não estão se posicionando por medo da popularidade, por medo do que o filho vai achar, por medo do que a igreja vai achar, com medo do que o amigo de trabalho vai achar, medo de ficar sozinho, com medo da popularidade? O próprio Jesus diz: aquele que não deixar pai e mãe, aquele que não vir até mim não é digno de mim. E talvez Deus não está pedindo para você deixar o seu pai, você negligenciar a sua mãe, mas Ele está pedindo para que você esteja disposto a aprender que Jesus é tudo na sua vida. Na verdade é Ele que transforma a sua vida, não é a popularidade, não são as pessoas. Na verdade, Jesus, Ele censura a popularidade. Jesus, Ele censura a religião. Ele fala para o profeta Samuel: Leandro, acaso eu gosto de sacrifícios e holocausto mais do que obedeça a minha palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que gorduras de carneiro, já dizia Deus ao profeta Samuel.
pelo fato do rei Saul não querer obedecer a Deus. O rei Saul, ele preferiu justamente a popularidade do que obedecer a palavra de Deus. Saul, ele preferiu mais a multidão, ele preferiu mais a conveniência, ele preferiu se parecer mais popular, se parecer a aparência dele boa, enquanto seu espírito estava um bagaço. Deus pede para Saul fazer algo, ele não faz. Deus pede para Saul acabar com o reino de Agog, ele não faz, ele não obedece, ele mantém o rei vivo, ele mantém alguns despojos, e ainda ele fala que ele mantém isso para Deus, para sacrificar para Deus. E é onde Deus vem com essa fala: acaso Deus prefere holocaustos e sacrifícios do que obedeça a minha palavra? E Samuel, o profeta Samuel fala: a partir de hoje Deus se entristeceu com você, profeta rei Saul, por isso ele tirou o reino de você. E Saul ele fala: não, profeta, fica do meu lado, fica aqui do meu lado, volta comigo, para que o povo saiba, para que o povo pensa que você está do meu lado. Não tinha arrependimento, não tinha nada a ver com relacionamento com Deus, não tinha nada a ver com o arrependimento de não obedecer a Deus, mas tinha a ver com a motivação de estar bem com a popularidade, de estar bem com o povo. E Deus reclama disso. Muitas vezes nós estamos focados no sacrifício, nós estamos focados na oferta, nós estamos focados com os holocaustos, com as gorduras de carneiro, com os ministérios, com os cânticos, com o trabalho, com o que a minha mão pode fazer, com o que eu posso dizimar, com o que eu posso fazer. E muitas vezes eu não tenho coragem de me posicionar, porque eu tenho medo de ficar sozinho. Eu tenho medo do que a multidão vai falar, do que a popularidade vai falar. E a pergunta é: qual é a sua multidão? Talvez não seja essa multidão que Jesus estava falando, não seja essa grande multidão de pessoas que queriam cura, que queriam libertação, mas talvez qual é a sua multidão que você tem medo de se posicionar? Talvez a multidão do seu trabalho, talvez a multidão da sua família, a multidão da sua igreja, a multidão do seu bairro. Qual é a multidão que te impede de se posicionar? Que impede de você acreditar em Deus e se posicionar? Eu vou deixar de fazer isso. Mas eu sei que essa pessoa não vai gostar, mas Deus vai gostar. Deus vai se agradar. Muitas vezes nós devemos ter coragem de tomar decisões. Quais amigos que você está com medo de deixar? Quais pessoas que você está com medo de desagradar? Convém que eu esteja bem com Deus do que de bem com as pessoas. Melhor eu estar bem com Deus do que estar bem com pessoas, já dizia o apóstolo Pedro, numa pregação, sem medo dos fariseus, sem medo da turba, sem medo da liderança religiosa. Ele prega o evangelho inteiro aos fariseus, ameaçado de morte, ameaçado de prendê-lo. Quem és tu que ousa falar essas coisas aqui no Sinédrio? Ele fala: eu sou filho de Deus, não importa para quem eu falo, não importa o que vai acontecer comigo. Se eu morrer, eu vou para Deus. Importa estar bem com Deus do que estar bem com os homens. Assim diz Pedro. Qual é a sua multidão? Qual que é o seu medo de se posicionar? Quais os amigos? Quais os parentes? Quais as pessoas que muitas vezes nós temos medo? Qual é a nossa multidão? No final, irmãos, no final, apenas discípulos ficam com Jesus. Não tem a ver com a multidão, não tem a ver com a religião. Apenas discípulos ficam com Jesus. Aqueles que estão dispostos a ficar sozinhos. E eu prometi explicar para vocês que Jesus, Ele não censura a cura, Ele não censura o milagre, Ele não censura a libertação, mas Ele censura o que acontece após o milagre. Ele censura o que acontece após a cura. Ele censura qual é o posicionamento e qual é a motivação das pessoas acerca do milagre e da motivação e da cura. Assim como nós lemos no capítulo 4 de Mateus, no versículo 23, eu queria que você lesse de novo, agora com uma visão, agora entendendo que muitas vezes você vai ficar sozinho, agora entendendo que muitas vezes para você se posicionar na palavra de Deus, a única coisa que pode restar na sua vida é Jesus Cristo. Você pode agora se colocar em dois lados, ou do lado da multidão, ou do lado dos discípulos. Qual é o nosso lado que nós estamos? Por isso diz assim, Mateus 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando
evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Jesus cura, ele não censura a cura, ele não censura a libertação, ele não censura o milagre, mas a palavra continua no versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, e da além do Jordão, numerosa multidões o seguiam. Jesus ficou popular. Jesus, como que acontece nas redes sociais? Jesus, os jovens me ajudam, já tem um pouquinho de viralizou. Jesus viralizou, né, Leandro? Sabe aquele vídeo que viraliza? Pegou, todo mundo curtiu. O Instagram de Jesus bombou. O TikTok de Jesus aqui bateu 1 milhão, sei lá quantos. Jesus viralizou, ele não se importou com isso. O versículo 1 do capítulo 5, ele diz uma coisa completamente ao contrário à multidão. O capítulo 5, versículo 1, diz como que Jesus se comportou à multidão, como Jesus se comportou à popularidade. Vendo Jesus as multidões, vendo Jesus a popularidade, a viralização, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Cadê a multidão? Cadê a popularidade, irmãos? Eu queria deixar para você uma lição para você aprender a ficar sozinho, porque a multidão não vai te levar em lugar nenhum. A popularidade não vai te transformar em nada. A aceitação do povo não vai te agregar nada. A multidão, ela só é barulho, ela só é aceitação, ela só é fama, ela é um momento, mas ela não é a vida. Ela não te transforma, ela não resolve nada na sua vida, a popularidade. Você está do lado da maioria. Você está do lado de quem está contra a palavra. Você está do lado de quem está aí para Deus e preocupado com a sua imagem, preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Irmãos, eu te garanto que isso não vai resolver nada na sua vida. Mas ser discípulo de Jesus, sim. E muitas vezes Deus vai te honrar. E muitas vezes é uma oportunidade, sabia? Ficar sozinho. É aqueles a qual Deus levanta. Olha só Estevão, olha só. Morreu sozinho por mim. Olha só, ele levanta do trono. E aí Estevão olha assim, quando está sozinho, sem medo da multidão, sem medo da popularidade, sem medo de nada. Ele olha, eu estou vendo um trono, aquele que se levantou de pé no trono para ver minha morte. Sozinho na popularidade, sozinho na multidão, mas com Jesus. Você está preparado para estar sozinho com Jesus? A popularidade ela não vai te garantir isso. A popularidade não vai te dar esse benefício. Muitas vezes é um privilégio você ficar sozinho. Quando você está sozinho, irmão Deus, fala, obrigado Deus. Eu ainda estou sozinho, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas tu não será atingido, que você seja você. Que não seja atingido, Leandro, na sua escola, nos seus amigos, no seu grupo, na sua família. Que seja você o único, assim como você está sendo. Não importa o seu passado, não importa. Importa que você decida ficar. Importa que você seja discípulo de Jesus. Seja discípulo, não a multidão, porque no final das contas, quem fica com Jesus são os seus discípulos. E é esses que estão preparados para ouvir o Sermão do Monte. É esses que estão preparados para ouvir. Bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos, bem-aventurados aqueles que terão problemas, bem-aventurados que por causa da minha palavra serão caluniados, serão perseguidos, bem-aventurados que têm fome, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados vocês por minha causa, quando injuriarem, apontar o dedo na sua cara, falar mentira de você por causa da minha palavra. Quem está preparado para ouvir esse discurso não é a multidão.
Quem está preparado para ouvir o Evangelho de Deus, irmão Júlio, são os seus discípulos. É quem quer Deus, é quem quer Jesus, quem quer viver para Ele. Amém? Amém. Esteja preparado para ser discípulo. Esteja preparado para ficar sozinho. Esteja preparado. Você tem duas escolhas: ou ser a multidão, ou ser discípulo de Deus. Basta você escolher. Se você escolher ser discípulo, você corre o risco ou o privilégio de ficar sozinho, de ser caluniado, de ser perseguido e de ficar sozinho. Mas contudo, você tem o maior presente, a vida eterna. Aquele que levanta, fica de pé e fala: olha lá, olha lá, Gabriela, olha lá o Sassá, olha o irmão Júlio. Que discípulo, que discípulo. Que Deus tenha essa visão. Quando você decide a popularidade, você é a multidão. Quando você decide a justiça, você é um discípulo. Seja discípulo, independente de você ficar sozinho ou não. Amém, irmãos? Amém. Que a graça de Deus esteja com você nessa semana, com coragem, enfrentando seus desafios. Às vezes a sua multidão é um relacionamento, é o seu marido, é a sua casa, é seu amigo de trabalho. Às vezes a sua multidão é seus vizinhos, é o seu bairro. Às vezes a sua multidão é seu pensamento. Lute contra a multidão e seja discípulo de Deus. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, muito obrigado pela sua palavra dessa noite. Muito obrigado, Deus, por esse momento que nós teremos agora da sua ceia, Pai. Lembrarmos o que o Senhor fez por nós sozinho na cruz, mas ainda assim, mesmo o Senhor não querendo, o Senhor foi até o fim, Pai, por mim e por cada um que está aqui, Pai. Muito obrigado, que possamos ter essa mesma coragem, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ainda